Hora de conversar com Juliana Rosa. Temos aí o boletim Focus, que sai toda segunda com as previsões para a economia brasileira. Temos boas notícias para hoje, Ju. Bom dia para você. Temos sim, Megali. Bom dia para você, para Carla, para Sheila, bom dia para o nosso ouvinte. A gente tem uma previsão de inflação que estava caindo já para esse ano. A gente vem falando que as previsões para esse ano de inflação começaram rodando 5,5%, tinha previsão já de quase 6% de inflação para esse ano, agora já tem previsão em 4,5%. As previsões de inflação caíram bastante, continuam caindo para esse ano. Agora a média das previsões que o Banco Central divulgou agora há pouco está em 4,7%, mas tem previsões já de 4,5%, que é dentro ali da tolerância da meta de inflação do governo. Ninguém imaginava que pudesse ter uma queda tão significativa de previsão de inflação para esse ano, e para o ano que vem e para os anos seguintes também estão apontando queda aqui, o que não acontecia já há muito tempo. Isso aqui é interessante porque a gente vinha observando um processo de alívio da inflação para esse ano, mas que demorava a se manter numa queda para os próximos anos. Tá? Para esse ano, já vinha caindo principalmente por conta do dólar. O dólar é o principal motivo. A gente começou o ano com um dólar acima de R$ 6, agora está na casa dos 5,4, né, 5,40, agora chegou a 5,30, né, depois dessa última briga aí de novo com a China e os Estados Unidos, voltou a subir, mas o dólar caiu significativamente. As previsões estão apontando para um dólar mais fraco, em função de uma economia americana que está mais devagar, está andando mais devagar por conta da política do Donald Trump e do alto grau de imprevisibilidade, principalmente, que tem feito o dólar perder força no mundo todo. E aqui dentro do Brasil também, a gente tem trazido já dados mostrando a economia brasileira já ficando mais fraca. Então, isso também contribuindo para um consumo menor e, com isso, a inflação também já respondendo a esse efeito de economia mais fraca aqui dentro do Brasil, respondendo a esse juro alto que a gente tem no país. Famílias estão muito endividadas, a inadimplência está crescendo, então isso já está afetando o consumo também, o que ajuda a reduzir a inflação. No entanto, quando a gente olha para frente, assim, por ano que vem, por exemplo, que é ano eleitoral, as previsões de inflação se mantinham ainda resistentes. E o número de hoje já está apontando aqui uma tendência já menor e para os anos seguintes também. Isso aqui é interessante porque quando a gente pensa em ano eleitoral, normalmente os governos gastam mais. Então você tem uma dificuldade maior em manter o processo de queda da inflação em anos eleitorais. Você tem muito estímulo a consumo. Ano que vem vai ter a disponibilidade de renda, da isenção do imposto de renda para quem recebe até 5 mil. O governo já vai anunciar outros programas que normalmente acontecem, né, em anos eleitorais, e com isso tem aí uma pressão inflacionária esperada. No entanto, o que é interessante a gente notar é que o Banco Central aqui do Brasil, ele vai ter, a partir do ano que vem, mais indicados, inclusive todos os indicados pelo governo Lula, né? Começou meio a meio ali, meio indicação do governo Lula, meio indicação do governo anterior. Tinha um receio de que os indicados pelo governo Lula fossem mais lenientes com a inflação, e a gente está vendo que não, né? Até tem uma cobrança, né, do Lula também criticar mais fortemente esse Banco Central com maioria indicada por ele próprio. E há uma percepção de segurança de que o Banco Central, mesmo com indicados totalmente aí pelo governo Lula, eles estão firmes e fortes ali para poder manter a inflação num processo de queda. Isso é interessante notar porque não só o juro está muito alto, né, e tal, mas tinha um fator de confiança, de credibilidade que acaba afetando também a própria queda da inflação, as expectativas de que esse Banco Central vai ser firme também no controle da inflação. Então, essa questão do aumento de confiança, segundo os especialistas, também tem contribuído para ter uma visão mais positiva para frente. Agora, claro, pessoal, o Banco Central poderia até começar a cortar juros se houvesse uma perspectiva mais favorável para a questão fiscal, né? E vamos combinar que não só o governo ainda gasta muito, mas o Congresso também não tem ajudado, né? Porque o Congresso
para poder não dar vida fácil para o governo no ano que vem, que é ano eleitoral, derrubou aquela medida provisória que o governo propunha a tributação de bets, propunha o aumento da tributação de investimentos que hoje são isentos do pagamento de imposto de renda. Tinha coisa ruim ali dentro também, né? Tinha a colocar um imposto único para investimentos de curto e longo prazo, que é ruim num Brasil que tem investimentos de longo prazo baixos ainda, né? Mas, enfim, não conseguiu se separar ali o que era importante dentro da tributação para o governo poder ter uma situação das contas melhor no ano que vem, e aí mistura, né, um interesse que deveria ser para o país, né? A gente precisa ter equilíbrio das contas, mas a oposição não querendo dar vida fácil para o governo e atrapalhando a própria queda da inflação no final das contas, né? Porque falta de confiança ali no equilíbrio das contas também atrapalha na queda da inflação. Tem uma frase até que um economista estava me falando agora há pouco, que é muito conhecida, né, na economia, que é aquela frase, é a economia estúpido, e agora a gente vê que a frase a gente pode adaptar, é a política estúpido, né? Porque ela é a política que está mexendo com a economia aqui nos Estados Unidos e na França também, né? Que a gente vê uma dificuldade política ali afetando a economia. Então é a política dominando aí, né? Se a gente tivesse só o debate econômico, a gente poderia resolver mais facilmente os problemas, viu? Muito bem. E Juliana Rosa volta com outros números e análises amanhã neste mesmo horário. Boa semana para nós, Ju. Meu beijo, boa semana.